Meus irmãos, boa tarde. É com grande emoção que estamos aqui novamente para estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse roteiro divino, onde Ele nos ensina como caminhar perante as leis de Deus e como buscar a nossa felicidade através desse caminho. Nós hoje, como sempre fazemos, nas nossas reflexões, vamos iniciar com a prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Criador e a Jesus, nosso Mestre Divino, essa criatura maravilhosa que tem preenchido os nossos corações, o vazio que trazemos, conosco muitas vezes, trazendo nesse instante aquela oração que Ele, Jesus, nos ensinou para entrarmos em comunhão com a espiritualidade maior e assim ser mais fácil para nós compreendermos o tema, reflexão dessa tarde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de paz, de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente do mal que ainda guardamos em nós mesmos. Pois vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória, para todos sempre. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós temos aqui na nossa reunião de estudos da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, a parábola do semeador que está inserida no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec colocou como título Sede Perfeitos, que é uma mensagem do Cristo a nos chamar para ensinar-nos como adquirir os caracteres da perfeição. E Kardec, então, pegando o item 1, ele coloca essa passagem do Cristo, para que nós consigamos adquirir os caracteres da perfeição. É necessário que amemos os nossos inimigos, como diz Jesus. Fazei o bem os que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazeis assim também os publicanos, que eram considerados por eles, pelos judeus, como pessoas de má vida? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, o que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, ou seja, vós que já entendeis a lei, vós que já conheceis o Deus único, vós que se diz cristão, Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E Kardec, então, coloca aqui a parábola do semeador, que é a primeira parábola, uma parábola muito rica em enfoques, em perspectivas. É através dessa parábola nós podemos, como muitos historiadores ou estudiosos do Evangelho, trabalham dentro de cada linha, de cada ponto que encontramos nessa parábola,
Jesus, então, é a primeira parábola, é por onde ele inicia o seu trabalho. E ela está tanto em Mateus como em Marcos e Lucas. Mas nós vamos ficar com os apontamentos de Mateus. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, como sempre, né? Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando assim: aquele que semeia, ou saiu a semear. Aquele que semeia, saiu a semear. Ou seja, o semeador saiu a semear. E semeando uma parte da semente, ela caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes brotaram porque careciam de profundidade na terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte da semente caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. E termina Jesus a parábola dizendo: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós outros. E nisso, meus irmãos, os discípulos, então, perguntaram a Jesus, né, o significado daquela parábola e por que ele falava ali naquele instante sobre de forma contando uma história, por meio da parábola. Jesus, então, disse a eles que a eles era dado conhecer a palavra, mas aos outros, ali havia muita diversidade de pessoas, de corações, de entendimento. Eles não entenderiam. E por isso mesmo, Jesus usou daquilo que eles poderiam compreender, que poderia tocar no coração deles, que era a parábola do semeador. Por quê? Basicamente, o trabalho daquele tempo era na agricultura, era na terra. Então, ao falar sobre o semeador, falar sobre as sementes, sobre as terras, Jesus estava conversando com aqueles que compreendiam isso na prática, no dia a dia. E por isso mesmo, era mais fácil o seu entendimento, mas um entendimento mais material, mais físico. Já os discípulos tinham maturidade para compreender aquele ensinamento do Cristo mais espiritualmente. E por isso Jesus explica para eles essa parábola. E o interessante é que são duas parábolas, me parece, que Jesus explica. Conta a parábola e explica a parábola. É do semeador e do joio. Então, Jesus diz para eles assim, olha, para os discípulos: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a parábola do reino e não lhe dá atenção, né? Quem quer que escuta a palavra do reino, o que Jesus está tentando dizer? Que a semente lançada pelo semeador é a palavra do reino. É essa luz celestial que vem através do semeador. Sendo assim, o semeador, ele é
aquele que veio para trazer a palavra. Então, o semeador é Jesus, o semeador divino por excelência. É ele que traz essa semente divina para nós, né? Então ele diz assim: quem quer que escuta a palavra do reino, ou seja, essa semente divina, e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno, ou seja, o espírito do mal, né? Os nossos atavismos, tudo aquilo que nós ainda trazemos conosco do passado, os desequilíbrios, as desarmonias, né? E as externas também. E tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebe a semente ao longo do caminho. Rodolfo Carligares, ele diz o seguinte, que nessa interessante parábola, Jesus retrata ali, magistralmente para nós, o feitio moral de cada coração, né? De cada criatura que recebe a semente, o evangelho. E conforme a má ou boa vontade na aceitação da palavra de Deus e a maneira como cada um de nós vai proceder após tê-la escutado ou estudado, né? Nós podemos ser classificados como vários solos, diferentes solos, locais onde a palavra cai. Então, à beira do caminho, ao longo do caminho, é um tipo de solo, né? Terreno pedregoso é outro tipo de solo. Terreno espinhoso é outro tipo de solo. E terra boa é outro tipo de solo. Então, Jesus está mostrando aí as várias características, as várias feição do nosso desenvolvimento moral perante a vida. É o que nós trazemos em nossos corações. Então, quando Jesus fala que aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira aquilo que foi semeado em seu coração, e ele compara aqueles que têm a terra, né? Que aquela terra é aquela que está ao longo do caminho, onde todo mundo passa, pisa, é uma terra compacta, uma terra impermeável, né? Então, são aquelas criaturas ainda indiferentes, né? Indivíduos ainda imaturos, que não estão preparados para receber a sementinha, a terra é impermeável ainda. São pessoas que se expressam ainda mais pelos prazeres da carne, como diz Paulo, estão mais presos ainda à materialidade, estão mais presos aos prazeres que o próprio corpo traz para ele aqui na terra, né? Aquele elo da animalidade, aos instintos, e cujo coração está então insensível, impermeável a qualquer coisa de ordem mais elevada. Esses são os corações que são comparados ao longo do caminho. E continua Jesus: aquele que recebe a semente em meio de pedras, o terreno pedregoso, é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, ele dura apenas algum tempo, porque o terreno pedregoso ele não tem profundidade na terra, né? A terra é pouquinha, é fininha ali em cima das rochas. Então, quando sobrevêm os reveses, as perseguições por causa mesmo da palavra, ele tira daí motivo de escândalo e de queda. Esse é o terreno rochoso, né?
É uma classe de pessoas que são entusiasmadas, se entusiasmam com facilidade, né? Quando lhes fala do evangelho, eles ficam felizes, né? Aceitam prontamente esse evangelho com alegria no coração. Mas eles não encontram dentro do próprio coração de si mesmo as forças suficientes para vencerem o quê? O seu comodismo, né? Os seus vícios ainda arraigados, aqueles que ele traz por centenas e centenas de anos com ele, os maus desejos, as paixões desenfreadas. Ele não consegue lutar contra isso, né? Então eles são incapazes de empreender ali uma reforma desses hábitos, desses sentimentos, né, que precisam ser melhorados. Eles não conseguem. E se acontece, então, de surgir alguma incompreensão, alguma dificuldade, até mesmo com relação à religião que ele escolheu, à doutrina que ele escolheu, ou a postura dele agora frente à vida, né, a sua modificação íntima, o que acontece? Se alguém começa porque muitas vezes a pessoa quer afastar um vício, começa a trabalhar aquele vício em si para ele poder se ver livre, aí os colegas começam a rir, a brincar, a chacotar, né? Fazer chacotas. E aí o que ele faz? Ele volta novamente à rotina da sua vida passada, né? Os seus costumes novamente. Por quê? Porque a plantinha nascente, ela não achou a terra suficiente. Ele não encontrou aí condições para aprofundar a raiz e firmar a raiz aí nesse coração. São os corações que Jesus compara como solo pedregoso. E continua então Jesus explicando para nós. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados do século, deste século que vivemos, e as ilusões das riquezas abafam aquela palavra e a torna infrutífera. Muito bem, meus irmãos. Esses são aqueles que, mesmo tendo já notícias do Evangelho de Jesus, né, admiram o Evangelho, louvam, sentem feliz em conhecer o Evangelho, porque o Evangelho, nós não podemos esquecer, que é aquela água viva que Jesus prometera a samaritana. Quando, por exemplo, nós saímos, fazemos uma caminhada, ao chegar em casa, a primeira coisa que nós pensamos é num copinho de água bem fresquinha. Gelada não, mas bem fresquinha, não é? Para descedentar o quê? A nossa sede. Quando nós estamos nos queimando por dentro pelas dificuldades, pelos problemas, né, que nós trazemos muitas vezes conosco e que nos atingem constantemente, nós precisamos descedentar a nossa alma para resolver esses problemas. E o que nos descedenta a alma? O Evangelho. Então, quando a pessoa recebe o Evangelho, é uma alegria, um júbilo, porque descedenta mesmo a nossa dor, a nossa aflição. Por que Jesus fala? Bem-aventurados, desculpem, ele diz assim para nós, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa água que alivia as nossas tormentas internas. Então a pessoa fica feliz com aquilo ali, né? Com aquele encontro. Mas, infelizmente, né? Estamos ainda muito presos às coisas materiais. Nós ainda sentimos muito a necessidade das coisas mais concretas e por isso mesmo nós consideramos elas mais importantes
do que a formação de uma consciência espiritual em nós mesmos, né? Nós temos medo do que pode nos acontecer amanhã se nós não tivermos a garantia do emprego, né? Nós lutamos pelas conquistas, pelas vantagens pessoais, né? Pelas garantias pessoais, pelos luxos. Isso nós podemos tocar e ver. Faz sentido para o nosso sentido ainda, né? E com muita força. Por isso mesmo, toda aquela plantinha, todo aquele sentimento melhor que quando nós conhecemos o Evangelho começa a nascer em nós, né? Aquele sentimento de altruísmo, aquele sentimento que vai fazer com que movimente a nossa alma, né? Mas que no momento em que essa alma é movimentada vai implicar em renúncia. Então, quando nos fala na palavra renúncia, renunciar a muitas coisas, o que a gente faz, né? Principalmente quando é renunciar às coisas terrenas, os tesouros terrestres, o que a gente faz? Abandona, né? Abandona o Evangelho, afasta do Evangelho. Por quê? São os espinheiros dos séculos, né? As coisas que nos chamam a atenção aos sentidos materiais. E nós, então, largamos a consciência espiritual. Esses são os espinheiros que sufocam a sementinha nascente no nascedouro. Então, meus irmãos, isso que Jesus está dizendo para nós. Essa é a terra cheia de espinhos. Aquele que ainda se sente preso pelas coisas materiais. Aquele que não entendeu que a riqueza, que tudo material que chega até nós é um meio, é um recurso que Deus colocou na nossa mão para que nós possamos viver numa terra material. Mas não nos pertence. Tanto não nos pertence que quando nós voltamos para a verdadeira vida, nada disso nós levamos conosco. Essa consciência espiritual tem que ser criada em cada um de nós. É o desapego. Nós podemos ser pessoas riquíssimas, mas nós temos que aprender a desapegar da riqueza, ou seja, ela foi nos dada por um motivo útil. Ela foi nos dada não porque nós construímos um patrimônio de riqueza. Ela chegou a nós através do nosso trabalho. Esse trabalho consciente de que tudo que chegar às nossas mãos é para ser multiplicado, são talentos. O talento não pode ser enterrado. É por isso que Jesus fala, não se pode servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus e a riqueza. Porque eu vou amar um e odiar o outro, ou vou respeitar um e desrespeitar o outro. Aquele que fica preso às coisas que podem ser tocadas, as coisas que são valorizadas pelos nossos sentidos materiais, não é o mesmo que nós vamos valorizar nos sentimentos. Porque nós não podemos tocar Deus e Ele está em nós. É esse Deus em nós que nós temos que buscar. E o que vai nos ajudar a buscar? Jesus está nos ensinando. Qual é o caractere da perfeição? É buscar. É buscar através dessa semente divina, é ela que vai nos ajudar, essa semente de luz que chega ao nosso terreno. Então, a primeira coisa que temos que entender é que nós temos que corrigir esse terreno. Está faltando calcário? Vamos colocar calcário. O que está faltando no nosso terreno? Que tipo de terreno nós estamos sendo? E por fim, Jesus então termina a sua parábola, que está no capítulo 13, versículo 18 a 23 de Mateus, dizendo:
Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. E o interessante é que essa terra é aquela terra que Jesus não diz que toda ela deu 100, né? Uma sementinha deu 100 frutos, não. Algumas deram 60, outras deram 30. Significa que mesmo na terra boa, existe diferenças nas terras. Aquela que dá 100 por um já é a terra que personifica aquelas criaturas que já, como diz Paulo de Tarso, já não sou eu mais que caminho, mas é Jesus que caminha em mim, que está em mim. Ou seja, aquele que já caminha sobre os passos do Cristo. Ele já consegue doar totalmente ao Evangelho. Ele já é outro semeador, né? Ele já é aquele que ajuda o semeador divino. Aqueles que trabalham, né, que dão 60, 30, 10, até menos, por que não? Mas dão frutos, né? São aqueles em que as lições do Divino Mestre encontram magníficas condições de receptividades, né? Que abraçam esse ideal cristão de corpo e alma, né? Esforçam-se no sentido de pôr em prática na sua vida, embora ainda sofram tropeços, ainda fracassem. Por quê? Porque aquele que está iniciando essa terra que dá 60, essa terra que dá 30, ainda são criaturas que trazem dificuldades, mas em momento algum elas deixam de abraçar essa plantinha, de cuidar dessa plantinha, por mais que ela fracasse, por mais que ela tropece ainda nas suas próprias dificuldades, porque nós trazemos dificuldades espirituais conosco. Nós somos viajantes no tempo e no espaço. Nós já criamos situações de muita tristeza e angústia no nosso caminhar. Então, hoje trazemos conosco ainda muitas coisas precisando corrigir. Mas quando nós recebemos a semente do Evangelho em nosso coração, por mais dificuldades íntimas que nós tenhamos, né, nós conseguimos, apesar de fracassar algumas vezes, apesar de tropeçar, levantar de manhã e falar, hoje vai ser tudo diferente, hoje eu vou fazer assim, vou fazer desse jeito, e chega meio-dia nós já estamos fazendo tudo errado de novo, porque nós somos assim ainda, mas nós estamos ali firmes, né? Nós perseveramos, nós vamos ser jubilosos no nosso trabalho, né? E quando esse trabalho vem de um coração perseverante, de um ânimo forte, né? De uma vontade firme, esse trabalho se transforma em frutos, né? De benemerência, de amor ao próximo. Tem criaturas que já conseguem se doar plenamente. Tem outras que já conseguem agir dentro da caridade material, né? Tem outras que já conseguem agir dentro da caridade material e moral. A última caridade, aquela caridade para completar realmente o amor em nós, é aquela que chama-se caridade especial. É aquela caridade essencial. É aquela caridade que nós temos que fazer conosco mesmo, que é trabalhar a nossa terra íntima, para que essa semente possa brotar e dar frutos, né? 100 por 1. Uma sementinha dá 100 frutos. Mas isso leva tempo, leva esforço, leva trabalho.
Desde que nós já consigamos dar 2 frutinhos numa semente, já vai ser muito bom para nós. É sinal de que nós estamos ali corrigindo a nossa terra. É sinal que nós já estamos nos conhecendo, percebendo já as nossas defecções, percebendo os nossos erros. Então, meus irmãos, essa é a parábola que Jesus trouxe para nós, a primeira de todas as outras que ele trouxe. Um ensinamento maravilhoso, porque todas as outras dependem dessa, fazem parte dessa, é uma continuidade o ensinamento evangélico, ele continua. Jesus é o divino semeador por excelência. É o nosso caminho, meus irmãos, permanente para o divino amor, né? E deste caminho bendito e eterno é que procedem as sementes de luz celestial para todos nós. E estas sementes, elas vão chegar até nós sempre, né? Entre as mais variadas circunstâncias, não importa se estamos bem, se não estamos bem, não importa como nós estamos, nós vamos receber a semente, porque Jesus não nos deixa sozinhos. Mas nós não podemos esquecer que dessa semente vai nascer a árvore de fé viva em nossos corações, né? Mas que ela não nasce por milagre, num passe de mágica. Para que qualquer planta, qualquer sementinha que nós plantamos, é necessário uma atenção especial para que ela desenvolva, que ela cresça, que ela resplandeça numa grande árvore frondosa. Então, assim como acontece na vida comum, o Criador, tudo ele nos dá, tudo, mas ele aguarda o esforço de cada um de nós. Jesus vem então nos falar através da parábola. É bom que nós hoje temos a tarde toda para refletir sobre essas palavras, para tirar as lições essenciais dessa parábola e para refletir que tipo de solo nosso coração ainda aguarda. Que Jesus nos abençoe, que esse semeador divino possa entrar em nosso lar nesse instante e envolver a todos nós de muita luz e muita paz. Fiquem em paz e muito obrigada.